meninas! Hoje eu vim responder as perguntinhas que vocês me deixaram lá no Instagram. No começo dessa semana eu postei uma foto e falei para vocês me deixarem dúvidas e algumas perguntas em relação a mim. Então eu vim responder hoje e eu percebi que vocês têm mais ou menos as mesmas dúvidas. Então eu não vou ler as perguntas detalhadamente, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou tentar fazer um resumo das perguntas e vou responder o máximo que eu puder, tá bom? Então vamos lá começar. Então a primeira pergunta foi da Carolina_IG. Um beijo, Carol, obrigada pela sua perguntinha. E ela fala aqui para eu falar um pouco sobre como eu comecei no blog e como é a minha vida espanhola, tá? Então eu vou responder a primeira perguntinha e a segunda da minha vida espanhola eu vou responder junto com outra pergunta, tá bom? Então, como eu comecei o blog? Gente, não foi fácil, assim, não foi uma decisão de uma hora para outra. Eu demorei muito tempo para decidir ter um blog. Eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de estar maquiada, de comprar roupas. Sempre amei sapatos, sempre gostei desse mundo mulherzinha. Em casa eu fazia minhas receitinhas mirabolantes, assim, de beleza. Então eu sempre gostei disso. E quando eu cheguei aqui na Espanha, eu morava praticamente no centro de Barcelona. E lá eu tava rodeada de lojas, moda, beleza, lojas enormes de maquiagem, gente, tudo. E eu praticamente tava todos os dias ali. Eu batia a perna ali no centro de Barcelona todos os dias. Eu adorava aquele mundo. Então foi lá que eu comecei a estudar maquiagem, assessoria de imagem, tudo relacionado a esse mundo, né, da beleza. Foi lá que eu comecei. Mas eu tinha um sonho que era estudar medicina. Eu queria muito fazer isso, então eu comecei a estudar aqui para o vestibular, para passar em 2 faculdades aqui. E eu estudei durante muito tempo, eu estudei durante um ano e meio. Então, quando eu não estudava na faculdade, eu estudava pelo YouTube. Foi aí que eu descobri os canais de pessoas que ensinavam outras coisas para outras pessoas. Tá? Eu estudava matemática, física, química, biologia, em canais espanhóis e que tinham vários tutoriais. Eu achava o máximo aquilo. E eu não sei como, um dia eu encontrei a Flávia Kalina, e da Flávia Kalina eu encontrei a Fafela, da Fafela eu encontrei a Alice Salazar e a Camila Cabral. Foram as primeiras, assim, que eu descobri no YouTube. E eu achei aquilo o máximo, primeiro porque eu só conhecia canais em espanhol, e segundo que eram meninas brasileiras que faziam tutoriais de maquiagem e resenhas de produtos e tal. E eu adorava, mas eu não comentava. Primeiro que eu tinha um pouco de vergonha e segundo que eu não tinha tempo, porque eu já estava super cansada. Eu passava o dia estudando, vendo os vídeos de matérias e quando eu acabava eu assistia algum vídeo delas, assim. Então eu comecei a conhecer também blogs de moda e aquilo também foi me chamando muita atenção, eu adorava. Então aqui no meu cantinho eram várias revistas de moda e beleza e do outro lado eram livros e livros de biologia, física e química. Eram 2 coisas totalmente diferentes da outra, né? Depois de estudar, eu consegui passar no vestibular e eu decidi não seguir a carreira. O primeiro motivo que eu não segui a carreira foi que eu sabia que se eu fizesse a medicina, eu ia viver para isso. E eu tinha outra prioridade na minha vida. Então, eu decidi deixar o sonho de lado para dar prioridade a outras coisas mais importantes, que era ser mãe. Eu tinha isso que ser mãe era o mais importante da minha vida. É o mais importante da minha vida, né? Então, eu não decidi seguir a carreira por isso. Foi o meu único motivo, assim. Mas não foi nada assim, não foi uma decepção nem nada, porque eu percebi que eu sim poderia ter feito. Eu me empenhei muito, eu estudei bastante e a minha nota foi boa, então para mim já tinha sido uma realização aquilo. Passou um tempinho, eu fiz estética e eu abri um centro de estética aqui nessa cidade onde eu moro, mas eu percebi que a estética não era
eu não gostava da estética. Eu gostava muito de tratamentos, fazer os tratamentos faciais, mas era a única coisa que eu gostava da estética. Então, era algo que não me completava. Então, eu acabei parando, deixei a estética por completo. E nesse meio tempo, eu ainda continuava seguindo os blogs de moda, as meninas, as várias youtubers. Foi quando eu decidi abrir o blog. Eu comecei pouco a pouco, eu mesmo fiz o meu layout, eu aprendi muita coisa. E eu tô aí até hoje fazendo, eu gosto muito, muito, muito disso. É um trabalho bem complicado pra mim, muito complicado, mas eu gosto de fazer, faço com muito carinho mesmo, eu faço com toda a dedicação, que vocês nem imaginam como eu me dedico pra manter esse blog e esse canal, gente, bem complicado. E essa foi um resumo, assim, da minha história de como eu comecei no blog. A Denise Caio me pergunta se eu tenho outra profissão sem ser blogueira, se eu trabalho de outra coisa sem ser blogueira. Então, Denise, um beijo. Deixa eu ver se é Denise, né? Porque eu li tão rápido aqui. Sim, Denise Caio. E assim, atualmente eu só trabalho com o blog e o canal, tá? Eu só me dedico a isso. Por quê? Porque a minha vida aqui, gente, é uma loucura. Não é fácil. É muito difícil compaginar a minha vida pessoal com o blog. Então, se eu fosse me dedicar a outra, por exemplo, a estética, né? Aqui onde eu moro, muita gente me chama, né, para trabalhar em tema de beleza, mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou ficar louca, porque não dá. E é uma coisa ou outra. Ou eu trabalho fora, né, com estética, ou moda, ou maquiagem, o que seja, ou eu trabalho com blog. Eu já vou explicar para vocês um resumo de como é o meu dia a dia e vocês vão entender. A Rossi Pritila, eu acho que é assim que fala, ela me pergunta: você tem filho ou pretende ter? Sim, eu tenho 2 filhas, a Leandra e a Brenda. Essas são as minhas princesas. Vocês, algumas já conhecem e outras não, né? A Leandra vai se apresentar. Se apresente. Olá, meninas. Sou a Leandra e eu tenho 8 anos e acabei de sair da rítmica. Acabou? Essa é a Leandra. E essa aqui quem é? A Brenda. Eu acabei de sair da rítmica e amo muito a minha mãe. Então, essas são as minhas princesas. Elas estão vestidas assim porque elas acabaram de sair da rítmica, do treino. Então, elas foram o principal motivo pelo qual eu não segui a carreira de medicina. Foram elas. E eu não me arrependo disso. Então, fala pra elas o que você acha do trabalho da mamãe. Eu acho que ela faz um bom esforço, que ela sempre sai bonita nos vídeos. Ela algumas vezes oferece nós sair no trabalho dela. Que isso é verdade, é? Sim. Como hoje. Sim. E o ano passado que... Também. que você... E fala pras meninas que você fica enchendo o saco pra sair nos vídeos. Né? Então, essa daqui é a Leandra. Ela é a minha princesita mais velha. Tá bem velhinha já, né? Tem 8,5 anos. 8,5 ela tem já. E as duas fazem rítmica, né? Essa aqui tem 6 anos, a Brenda. E elas fazem desde os 3 aninhos rítmica, então... Eu faço Copa Catalana. A Leandra, ela compete pela Federação de Catalunha e a Brenda é o primeiro ano dela competindo, né? Sim. Então, é bem complicado. Então, vamos para a seguinte pergunta. A Diana Rossiti, e ela me pergunta se eu pudesse corrigir alguma coisa do passado, o que seria e como foi ser mãe tão novinha. Tem algum conselho que poderia dar às futuras mamães? Se eu pudesse corrigir algum erro do passado, seria ter viajado todos os anos para ver a minha família, que eu cresci longe deles. Então, só quando eu fiquei adulta, eu percebi que isso foi um erro, porque eu não viajei todos os anos, foram pouquíssimas vezes as vezes que eu fui visitá-los.
Então, pra mim, foi algo que se eu pudesse ter mudado, eu mudaria. Ser mãe novinha tem a parte ruim, digamos assim, e a parte boa, né? Eu, assim, a parte ruim, na verdade, não tive uma parte ruim, assim, de ser mãe novinha, porque eu nunca fui, assim, uma menina baladeira, super baladeira, que gostava de estar no meio, em discotecas, no meio de bagunça, eu nunca fui assim. Eu tinha as minhas amigas na adolescência, que a gente saía e tal, mas eu nunca fui, assim, viciada em estar no meio da bagunça. Então, assim, ser mãe novinha não me tirou nenhuma liberdade nesse sentido, né? E eu confesso que eu não me arrependi de ter sido mãe novinha. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu adoro, eu amo ser mãe. Claro que foi bem difícil porque eu sou filha única. Como eu falei, eu cresci longe da família, então eu não tive esse contato com crianças, assim, de cuidar de crianças. Então eu tive que aprender a cuidar sozinha delas. Então até hoje, assim, eu aprendo todos os dias com elas, porque eu não tive assim, uma pré-experiência de mãe, né? Assim como muitas meninas que acabam cuidando dos primos, dos sobrinhos. Eu não tive isso. E eu quero que elas sejam comigo do jeito que eu fui com a minha mãe. Eu fui muito amiga da minha mãe. Minha mãe é a minha melhor amiga. Ela é minha confidente, assim. Sempre fomos muito juntas, unidas. Então, eu quero que elas também sejam assim comigo. Então, fala pra elas o que você acha de ter uma mãe novinha. Que quando a gente vai na escola, as pessoas acham que eu sou irmã delas, gente. Eu acho que ter uma mãe novinha é super bom, porque aí de grande, quando você... Olha, me liei. De grande, Não. nós podemos fazer muitas coisas juntas, é isso? Sim? E você, Brenda? Vem aqui, pra frente. Eu gosto porque nós podemos brincar, podemos sair de compras. Isso E na qualquer mãe discoteca? pode fazer, né? Mas isso qualquer mãe pode fazer. Podemos aumentar muito. Na discoteca? Como assim na discoteca? Se você é novinha, se você ser Hã? novinha um pouquinho mais Sim. novinha, Por quê? Só as novinhas podem ir na discoteca? pode ir Não, qualquer um pode ir na discoteca. as E velhas. quando eu tiver de muletinho, eu vou lá na discoteca atrás de você. Mas qualquer mãe pode passear, Lu? Sim, podemos passear, podemos Podemos ir de viagem. roda. Pode o quê? Não, com patins e... Podemos ir de... Vocês querem falar algo mais pras meninas antes de ir embora, por favor? O que você quer falar, Brenda? Que ter uma mãe é super, 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 requer super bom. Claro que é, amor. E fala pras meninas que a gente vai, de vez em quando, fazer algum vídeo pra elas com vocês, né? Sim, isso é verdade. Que vocês querem muito, muito, muito aparecer aqui. De vez em quando, eu vou trazer vocês aqui. Tá bom? Yes. Sim? Yes. Manda um beijo enorme. Então é isso, meus amores. Elas já se vão, porque senão eu não consigo gravar o vídeo. Tchau! Ui. Ui. Sim, eu tenho 2 filhas. Ai. Lê, você não tá prestando atenção? Não, é que eu me ouvidei desse. Eu sei que me esfriado. Vai. Vamos à próxima pergunta, que é da Josiane C. Martins. Ela fala pra mim: conte para nós como foi viver na Espanha, e quanto tempo eu tô aqui, e como foi a adaptação, e o que mais ela fala? E se os espanhóis são simpáticos e gostam dos brasileiros. Eu tô na Espanha já faz 10 anos, e eu vim pra Espanha por causa do meu marido, que ele tava aqui e ele me trouxe. Ele veio a trabalho primeiro para a Espanha e depois de 10 meses ele me trouxe para ficar de férias 1 mês. Então eu vim para ficar de férias 1 mês e acabei ficando 10 anos. E eu tô aqui até hoje. Enquanto a adaptação, assim, eu acho que eu não foi tão difícil, não lembro muito. Eu tenho muita saudade, às vezes, daquela comidinha, né, da minha mãe, aquela comidinha brasileira. O clima
é o que eu mais tenho saudade. Eu não gosto do frio, eu passo super mal, assim, durante o inverno. Onde eu moro, gente, a parte de fazer frio, faz um vento, que tem dia que é impossível você sair, você caminhar na rua. Nessa parte do clima, eu ainda não me adaptei. Eu falo que no inverno eu tenho depressão invernal, porque é assim, é não poder sair de casa às vezes, sabe? Pra tudo você tem que pegar o carro. E eu não gosto de estar sempre dentro de um carro. Eu gosto de andar, de caminhar. Se eu tiver que ir na padaria, se eu tiver que ir no mercado, eu não me importo de ir caminhando. Os espanhóis são simpáticos, eles são educados também. Por exemplo, em Catalunha, os catalanes não são tão abertos, tá? Como, por exemplo, os de Andalucia, que são gente mais aberta, mais alegre. Mas, assim, você encontra também catalães super alegre, comunicativo. E eles recebem, sim, bem os brasileiros. Pelo menos, eu nunca tive nenhum problema, assim, como eu posso falar? Algum problema, algum conflito com o espanhol eu nunca tive. Então, eu acho que sim, que eles recebem super bem. Josi, obrigada. Um beijo pra você. Obrigada pela sua perguntinha. Eu adorei. E a Dayana também me perguntou do conselho, né? Que conselho eu daria pra as mães novinhas? E, gente, eu acho que conselho... Eu não tenho, assim, nenhum conselho, sabe, pra dar. No meu caso, eu não tive a minha mãe perto, eu não tive familiares perto, então eu aprendi a ser mãe sozinha, sem ninguém. E eu segui o meu instinto, sabe? Não tem um conselho, assim, eu acho, sabe? Eu acho que cada mãe, cada mulher é um mundo. A única coisa que eu posso falar, se você é uma mãe novinha, dê o seu máximo, aproveite cada minuto com o seu filho, porque isso passa, eles crescem muito rápido e quando você menos esperar, você já não vai ter aquele bebezinho, aquela criancinha do seu lado. Então, aproveite, por mais que você ache que o fim de semana você vai ter que ficar cuidando do seu filho, suas amigas vão tá longe, vão tá de discoteca, vão tá saindo. Então, eu acho que não tem um conselho, assim. A única coisa que você tem que ser é mãe, então... É isso. A Cassie Paiva 17 me pergunta como que eu consigo ser mãe, esposa e cuidar do blog. Um beijo, linda. Muito obrigada pela pergunta. E é bem complicado, gente. É muito difícil compaginar tudo isso. Eu confesso que não é fácil ser mãe, dona de casa, esposa e trabalhar com algo que depende totalmente de você, tá? Eu acho bem complicado. O meu dia, como eu falei pra vocês, o meu dia é muito, muito, muito corrido. Principalmente por causa delas, eu me dedico muito a elas. Eu acho que 80% do meu dia é só dedicado a elas. Então, por exemplo, os horários daqui são horários assim que eu não entendo até hoje, tá? Os horários. Por exemplo, às 9 da manhã, elas têm que estar na escola. Ao 12:30, elas voltam. Às 3, elas voltam para a escola. Às 4:30, elas voltam para casa. Às 5 horas, uma entra na rítmica. E às 6:30, entra a outra. E elas vão sair somente 8:30 na rítmica. Então, às 9 horas da noite é quando eu tô em casa. Mas eu não parei por aí, porque... Aí você vai preparar a janta, você vai preparar... você vai fazer os deveres, né? Ajudar a fazer os deveres. Com o tema da rítmica também, a parte da escola. O tema da rítmica é algo que depende muito de mim. Porque, por exemplo, em épocas de competição, a gente tem que preparar os maiôs. São muitas horas. Eu, muitas vezes, todas as noites gasto 2 horas, como mínimo, ali, colocando os Swarovskis. Então, assim, o meu horário, por exemplo, para trabalhar com blog é meio que partido. Pelas manhãs, tarde e um pouquinho de noite. Aí, nesse tempo, eu tenho que eu limpo a casa, faço almoço, porque eu sou dona de casa também, né? E aí, o marido chega de noite e eu tenho que ter tempo pro marido também. E aí, o fim de semana é quando... eu aproveito para adiantar tudo que eu tenho que adiantar com o blog, por exemplo.
Mas é uma coisa que eu tô tentando mudar, eu tô tentando fazer tudo durante a semana para que o fim de semana eu possa aproveitar mais com a família. A parte das atividades delas também tem a vida social delas, né? Porque aqui cada mês tem aniversário de uma criança, 1 ou 2 aniversários, e a gente sempre tem que estar acompanhando nos aniversários. Gente, tem muita coisa, muita coisa que a escola exige, por exemplo, que elas têm que ir em tal teatro, tem que levar, porque elas têm que fazer um trabalhinho sobre aquilo. Então, a minha vida gira em torno delas, tá? 80%. E aí eu tenho que dividir esses 20% no resto. Eu tenho que dividir no marido, na casa, no trabalho e em mim, né? E aí também chega, por exemplo, o fim de semana, eu aproveito também para dar uma escapadinha. Às vezes eu tô com as minhas primas lindas, que eu amo elas de paixão, que na verdade elas são primas do meu marido, mas é como se fossem minhas. E também tem o meu tempo para, por exemplo, me cuidar, né? Que tem esse momentinho que eu não posso ficar sem, porque é onde eu relaxo também. Então, é bem difícil, mas eu consigo.